A aula já está gravando. Bom dia, pessoal. Hoje nós iniciamos a nossa aula do plano de aula 10 e do plano de aula número 11, tá? Nós vamos falar sobre texto, educação ambiental e direitos humanos, e depois, no final da aula, validação e reformulação. O interessante é vocês perceberem que não temos como entrar diretamente no texto sem discutirmos algumas leis que ocorreram no nosso país ao longo desses anos. Então, a gente vai fazer um resgate histórico meio breve, né? Tudo é breve, porque nós temos 1h30 para discussão, e aí, essa 1h30 ainda é dividida entre dois temas, né? Que é o plano de aula 10 e plano de aula 11. Então, nós vamos fazer uma breve discussão sobre o texto, educação ambiental e os direitos humanos. Como é uma aula de língua portuguesa, gostaria de ressaltar que mesmo que eu aborde a lei ela fica meio que superficial na nossa discussão. Por quê? Porque não temos tempo hábil de ler toda a lei, né? Infelizmente, não tem tempo hábil de fazer toda essa leitura. Por isso, eu deixo essa leitura para quem quiser continuar a temática, se aprofundar, né? E estudar mais um pouco. Vamos ver aqui, então, o que vocês entendem sobre educação ambiental e direitos humanos. A gente vai começar a nossa conversa sem fazer a leitura dos slides, né? E descobrindo aí o que vocês já sabem, o que vocês estudaram no ensino médio ou ao longo da sua vida. Silvio que mexe com marcenaria. Tá ouvindo, Silvio? Estou ouvindo aqui, professora, estou aqui. Silvio, o que você me fala sobre educação ambiental? A educação ambiental é um jeito sustentável de lidar com o meio ambiente, ao meu ponto de vista, né? Nós temos que ter aí a conscientização de que nós precisamos lidar com o meio ambiente de maneira sustentável, para não destruir o nosso meio ambiente. E que formas seriam isso? Bom, no meu caso, nós lidamos sempre com madeira de reflorestamento, com madeira que é fiscalizada, para a gente não correr o risco de estar entrando em áreas de desmatamento impróprio, né? Muito bem. E alguém gostaria de complementar, Marcelina? Você que já foi da área da educação, ou não sei. Glaucia, seria utilizar os recursos naturais hoje sem comprometer as gerações futuras, né? Então, um conceito de sustentabilidade que a gente teria que analisar até que ponto a gente fala somente em preservação, que seriam aquelas APAs, área de preservação permanente, que eu não posso ter manejo, nem mesmo sustentável, e em quais casos que a gente usa e tem condições de utilizar esse recurso, mas tem que repor, né? Então, tem algumas aí diferenças no que tange a utilizar ou apenas preservar e não usar, né? Então, aí algumas diferenças. Muito bem. Pessoal, mais alguém gostaria de falar sobre educação ambiental? Amanda, Breno, Camila, Clara, Claudineia. Alguém mais gostaria de falar? O que você sabe sobre educação ambiental? O que você estudou? Tá tudo bem? Walter gostaria de falar? Estão muito quietos, gente. Tem que falar, participar da aula. E direitos humanos? Pode falar, Walter. Quem que ia falar? Eu, Walter, ia falar na linha dos direitos humanos. Pode falar. Os direitos humanos é a categoria que assegura todo o ser humano, né?
o direito de vida, da liberdade, de opinião. Basicamente, a gente voltando à própria Constituição Federal, salvo engano, nos seus primeiros artigos lá, fala sobre essa liberdade, né? Então, esse é o direito humano de sermos livres, termos os direitos de viver numa sociedade em comum com o próximo. Muito bem, Walter. Gente, alguém gostaria de complementar a fala do Walter sobre direitos humanos? O que vocês sabem sobre isso? Amanda, Ana Júlia, que entraram, Jennifer. Quem mais gostaria de falar sobre direitos humanos? Engloba os direitos civis, direitos políticos, direitos difusos, são todos os direitos que, nem o Walter falou, os seres humanos têm, né? Isso, Michele, tudo bem? Muito Tudo bem. Bom dia. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu trouxe só uma pincelada das leis, porque não temos tempo de discutir sobre elas. E também é aula de língua portuguesa. E por que eu vou dar essa pincelada nas leis? Para que vocês tenham um conhecimento, mesmo que superficial, mas sejam capazes de falar sobre, né? Sejam capazes de interpretar sobre, ler textos sobre. Então, a gente começa essa discussão. Eu acredito que vocês ainda terão aula sobre direito ambiental, sobre direitos humanos, vocês ainda terão disciplinas específicas que vão trabalhar sobre isso, tá bom? Então, hoje a gente já começa com essa pincelada nesses assuntos. Pincelada porque não nos cabe, né, em 50 minutos, falar sobre os dois, mas nós vamos aí, pelo menos, trazer esse resgate da lei, do início de tudo isso, do início de toda essa discussão. E o 11, que é a validação e reformulação de um texto, eu vou trabalhar com vocês uma redação dividida em trechos, né, em partes. Bom, então nós temos aí, para qualquer tipo de leitura e consequente interpretação sobre determinado texto, é fundamental que o leitor tenha a preocupação de considerar aspectos que muitas vezes estão fora do texto, mas que são extremamente importantes para a elaboração de uma boa compreensão. O que é isso, gente? Algumas vezes você lê o texto, mas ao ler aquele texto, você precisa puxar na memória ou puxar no Google mesmo, no dicionário, né? Complementações de ideias, de conceitos, de análises sobre aquele determinado texto, aquela determinada leitura. Então, o que fala aqui? Que algumas vezes nós precisamos ir fora do texto, buscar informações adicionais para compreendê-lo, tá? Então, é fundamental saber quem escreve, sobre o que escreve e lê, e o que garante sua imersão na educação para se tornar um indivíduo capaz de produzir e ler textos. Eu já falei para vocês que nós trabalhamos sempre, por exemplo, em literatura, a análise da vida do autor. No direito, eu acredito que precisa também manter essa retrospectiva do momento em que o autor escreveu, né? O momento da vida do autor que ele escreveu aquele texto. Por quê? Porque a política, a economia, a história, a cultura, a família do autor influencia na sua escrita, tá? Então, sempre é importante. Por que esse autor ele foi para a área do direito ambiental ou da área dos direitos humanos? Por que foi escrito essa carta,
né, essa lei, sempre se questionando os porquês. Quando a gente é criança, a gente questiona muito o porquê das coisas, né? Tem até uma fase que é chamada fase do porquê. Mas quando adultos, nós também precisamos continuar com esse porquê. Qual foi a intenção do autor ao escrever o texto? Né? Quais foram os pontos positivos, negativos? Quais foram as causas, as consequências? Como que ele coletou essa análise de dados? Como que ele fez essa análise? Qual foi o objetivo geral, os objetivos específicos e a conclusão? Então, nós precisamos dialogar com o texto, seja uma pequena lei, na verdade, pequena não é, porque a lei sempre tem uma abrangência no Brasil inteiro, né? Mas, assim, seja uma lei, seja um livro, seja a Constituição, seja o que for, a gente sempre tem que partir dos porquês para entender a leitura. Então, a gente parte hoje para esses porquês, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre a educação ambiental. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, podem abrir o microfone e falar, tá bom? Podem perguntar. Tudo bem, Michele, Walter, Marcelina e todos da sala? Nós estamos em 32 alunos, todos podem perguntar, tá bom? Então, na educação ambiental, ela começa, né, com essa sendo um tema prioritário no planeta Terra, né, em todos os países existentes. Por quê? Como Marcelina falou, Michele, Walter, Silvio, né, são problemas ambientais do planeta. Não é só de Campo Grande, não é só de Mato Grosso do Sul, mas de todo o planeta. Por quê, gente? Porque no nosso planeta nós já temos países com falta de água, né? Água potável, água encanada. Nós já temos falta de alimentos. Nós já temos falta de terras férteis. Então, essa falta de começa a gerar problemas ambientais que afetam a população. Quando eu tenho falta de solo fértil, nós, abrindo um parênteses, né? Nós vivemos em um estado, em um país que, em sua maioria, tem solo fértil e água. Mas nós temos algumas regiões do nosso país mesmo, se pegar aí o Nordeste, que não tem água, né, para todos e não tem solo fértil para todos. Então, nós temos uma região, né, de seca, uma região que o solo chega a rachar. Não sei se vocês já viram o que é isso, né? Essa cena do solo rachado. É uma região tão seca e tão quente que nada cresce, nada se planta ali. E não tem água potável, água encanada, rios, né, com fartura de água, como nós temos no nosso estado de Mato Grosso do Sul. Então, talvez essa conversa de educação ambiental seja um pouco fora da nossa realidade, né? Porque nós vivemos, graças a Deus, em um estado, em uma cidade que nós temos isso, né? Nós temos reserva ambiental, nós temos muitas árvores. A nossa cidade é conhecida, né, pelas árvores centenárias na Afonso Pena, essas reservas e água. Nós vamos falar hoje de outras regiões do nosso país e do planeta Terra, tá? Dos outros países também. Então, de fato, a educação ambiental não é um tema novo. Relatos históricos podem ser, inclusive, encontrados até mesmo na Grécia Antiga. Percebe-se que os gregos tiveram senso inato do que significa natureza. O conceito de natureza, elaborado por eles em primeira mão, tem indubitável origem na sua constituição
espiritual. Alguém aí sabe alguma coisa da Grécia Antiga para fazer essa comparação com a natureza? Eu gostaria de falar sobre a Grécia Antiga. Então, professora, na Grécia Antiga, na época dos filósofos, eles utilizavam essa parte da natureza, né, o ambiente, para tentar achar uma explicação da criação da vida, né? Por exemplo, o Tales de Mileto, o primeiro filósofo na Grécia Antiga, ele supôs que a água era a fonte da vida, da criação de tudo, né? Então, a gente pode puxar esse gancho da educação ambiental, pensando lá na filosofia que esses fatores ambientais eram que davam início à vida, né? Muito bem, Gabriel, parabéns. Também puxando, alguém mais gostaria de falar? Pode falar, pessoal. Também puxando para esse gancho aí da natureza, primeiro que os filósofos tinham aulas, eles davam essas aulas, essas orientações embaixo de árvores, né? Ao céu aberto, em cenários totalmente diferentes das escolas fechadas que nós temos hoje. Também cada deus grego, né, Gabriel? Ele representava um setor, uma área da natureza. Então, nós temos aí os deuses do ar, da água, do fogo. Nós temos as explicações eram feitas na Grécia Antiga por meio desses deuses. Então, não se tinha, assim, a ciência ainda que comprovava, né, os métodos científicos que comprovassem as teorias. Mas na Grécia Antiga tudo se explicava por meio dos fenômenos da natureza. Então nós tínhamos assim o mar quando estava muito agitado, porque o deus da água estava furioso. Então eles explicavam dessa forma. Gabriel, gostaria de complementar? Não, é só isso mesmo, professor, que, né, no início, quando eles tentavam quebrar essa ideia de mitologia, né, dos deuses que eram responsáveis pela natureza, eles puxaram um gancho da razão, especificamente mesmo para esses elementos da natureza, né, fogo, ar, água. Muito bem. Pessoal, então continuando. Então, vocês veem que essa questão ambiental ela já era muito antiga, né? Ainda não havia depredação do meio ambiente como nós temos hoje, mas eles já se expressavam de forma a cuidar da natureza, porque senão o Deus tal ficaria furioso, né? Então, muito antes de o espírito grego ter delineado essa ideia, eles já consideravam as coisas do mundo em uma perspectiva tal que nenhuma delas lhe aparecia como parte isolada do resto, mas que sempre como um todo ordenado em conexão viva, na qual tudo ganhava posição e sentido, sendo essa a interpretação do conhecimento de natureza. Então, aqui fala sobre esse espírito grego sempre voltado para as questões da natureza, que hoje nós chamamos de questões ambientais, né? E esse cuidado com os deuses para não enfurecê-los. Então, o cenário planetário de crise ambiental e de valores que vivemos, puxando para o hoje já, em função desse modelo econômico insustentável de extração de bens e serviços da natureza, produção e descarte de resíduos, provocando a injustiça social, exige uma reflexão no sentido de uma mudança. Bom, vamos falar um pouquinho sobre esse segundo tópico aqui. Alguém gostaria de falar em qual é o nosso cenário planetário de crise ambiental e de valores que vivemos?
Professora, pegando esse gancho do modelo econômico, eu costumo falar que após a reforma industrial, onde grandes indústrias surgiram, não teve um cuidado do meio ambiente e somente em fazer a produção, né? Então, hoje existe uma política, né, de meio ambiente, em razão que ao longo dos anos eu vou falar assim, o planeta, a natureza cobrou de diversas formas, seja ela por enchentes, chuva, algumas cidades sendo alagadas, né? E em razão disso, a própria Atlântica lá, né? Os gelos lá estão se derretendo. Então, isso foi devido ao modelo econômico que o mundo tomou sem ter uma política específica, né, de prevenção, né, do meio ambiente. Então, acho que, na consequência disso, houve o impacto social, onde algumas comunidades vivem hoje de resto de lixo, de reciclagem, sem moradia. Exemplo esse nós vemos nas grandes metrópoles, onde tem esses lixões aí, né? Onde esses trabalhadores que reciclam resíduos vivem da própria atividade, né, de descarte de lixo urbano. Então, só para resumir, houve esse impacto econômico, onde gerou vários resíduos e causou prejuízo à natureza, e houve impacto social, levando os homens ou famílias a buscar a sobrevivência no próprio lixo descartado. Isso queria colaborar. Verdade. Muito bem, Walter. Então, nós temos aí um cenário precário. Na verdade, falar em cenário seria um cenário horrendo, né, horroroso, e gerando essa crise ambiental, por como o Walter disse, no início da Revolução Industrial, até, né, antes da Revolução Industrial, as coisas caminhavam até que bem. Mas, com a Revolução Industrial, as indústrias jogam no ambiente resíduos, jogavam, né, ainda jogam, eu acredito, resíduos nos rios, no solo que com a chuva carrega para os rios. Eu não sei se vocês conheceram, lá em Maceió tem uma indústria bem na beira da praia, de sabão. Então, um grande percurso, né, vários quilômetros ali da praia, ninguém pode tomar banho, porque eles despejam resíduos ácidos naquela região no mar, ainda hoje, né? Então, assim, é uma área toda interditada por conta da fábrica, uma indústria muito grande que tem perto, que tem na orla, né? E você vê o cano que sai da indústria, um cano gigante despejando no mar. Só que não é mar adentro, coisa muito longe, é ali pela orla mesmo. Então as pessoas não podem tomar banho ali porque é risco de contaminação de resíduo químico. Então esse é um exemplo de milhares que ainda acontecem no Brasil e no mundo, né? Essa falta de cuidado com o ambiente, essa falta de zelo e causando males aí para a população, para a vegetação, para os animais, né? Os seres humanos de modo geral. Então nós temos assim um cenário planetário que até a industrialização não se dava conta. Com a industrialização, a coisa se agrava, porque aí já eram muitas indústrias, né, jogando produtos químicos e resíduos químicos nos rios, no solo e etc., ao mesmo tempo. Então, nós temos aí essa sobrecarga, como o Walter disse, de lixo no ambiente. Além dessa sobrecarga de lixo, o que mais que acontece?
a desmatação, né, o desmatamento, perdão, desmatamento desordenado das nossas matas, reservas florestais. E por isso que a palavra aqui chama modelo econômico insustentável, porque as vontades e as necessidades dos seres humanos são o quê? Ilimitadas, né? Não tem fim. Tem até um ditado que fala, quanto mais tem, mais quer, né? Então, nós temos esse momento, um grande desafio para o ser humano, na atualidade, só podem ocorrer a partir da construção de visões de mundo capazes de perceber, compreender e aprender uma nova forma de convivência entre os seres humanos, baseadas na ética do cuidado que orienta, na defesa da vida e das relações solidárias e pacíficas entre os seres humanos e com os demais seres da natureza. Então, você observa essa necessidade, né, de defender a vida e dessas relações solidárias, pacíficas. Mas agora eu te pergunto, como que ocorre essa defesa da vida? Como que ocorre isso? Quem responde? Como que a gente defende? Oi. Uma duvidazinha, fora assim do assunto, essa atividade que a senhora falou no começo de meio ponto, qual é? A aula passada foi a frase que vocês fizeram sobre leitura. Vocês enviaram no meu WhatsApp e no meu e-mail. Hoje eu não falei ainda, eu vou falar no final da aula. Que eu não me lembro dessa frase, dessa atividade. Por isso que eu acho que eu nem mandei um pessoal também, não. Eu também não mandei, não. Eu também não. Eu também não me lembro. Então, Eu também não, professor. Essa parte aqui, a gente já conversa sobre isso, tá bom? Tá, ok. Aí a gente conversa. Então, vamos lá. Então, o trabalho... eu fiz uma pergunta para vocês me fizeram outra, né? Como é que nós defendemos a vida? Eu posso contribuir? Pode. O ser humano, igual essa passou no slide aí, ele pode julgar da seguinte maneira, porque muitas pessoas cobram muito o Estado, né, para fazer políticas ambientais, mas falta também a educação ambiental aos cidadãos, porque eles têm que ter a conscientização de que cada cidadão ele é responsável da manutenção do seu meio onde você vive, porque ele vive num cenário, né, que ele tem que conservar. Então, eu vou nessa linha que tem que ter educação individual para cada cidadão de manter o meio ambiente e ajudar coletivamente a população mundial. É justamente por isso, Walter, que nós hoje estamos discutindo essas questões, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui que surgiram várias leis para que os professores discutissem educação ambiental e direitos humanos nas suas aulas. Então, não é só a professora de língua portuguesa, são todos os professores devem falar sobre essa temática, educação ambiental e direitos humanos em suas aulas, tá? É por isso que a gente para um pouco com a estrutura de texto para discutir sobre esse tema, que vocês produzirão no final, tá? Que é a atividade de meio ponto que eu vou falar no final. Então, é bem isso. Virou lei, Walter, essa sua fala, para que todos os seres humanos discutam, reflitam sobre essa importância de preservar a vida, já que os nossos antepassados, né, as pessoas lá de
1920, 1930. Na verdade, desde quando o Brasil foi descoberto, ele já começou com o desmatamento, né, com a extração dos minérios de forma desenfreada, desde 1500. Os seres humanos, né, começando lá pelos portugueses e espanhóis e outros, já estavam devastando o nosso país, tá bom? Então, o trabalho de resgate histórico realizado nos textos do Programa Nacional de Educação Ambiental, que é o PRONEA, representa uma importante referência para a área da educação ambiental. E toda essa discussão, ela é muito nova. Toda essa discussão, ela começa a partir da Constituição Federal, 1988, depois da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em 1996. Mas vocês sabem que toda lei, quando ela é lançada, né, ela é promulgada, a comunidade tem até 10 anos para se adaptar à lei, fazer cumpri-la. Então, nós temos aí esse cumprimento das leis ambientais a partir de 2000, 2005, tá bom? 2006. Então, se a gente parar para olhar para trás na nossa história, o Brasil foi colonizado em 1500, mas a lei ambiental só começa a entrar em vigor de fato em 2005, 2006. Então, nós temos aí 500, né, anos de extração desenfreada, jogando lixos, né, resíduos no meio ambiente, seja rio, seja mar, seja o que for. Então, nós já estamos há 500 anos poluindo o ambiente. É por isso que em algumas áreas, as grandes cidades principalmente, já estão com problemas sérios, né, de saúde, de respiração, de falta de alimentos por conta dessa poluição. Tudo bem? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu sei que vocês estão ansiosos aí pelas tarefas e pelas notas, mas eu vou deixar para o final da aula, porque senão a gente acaba atrapalhando, né, o assunto. Bom, então nós temos aí em 1970, olha como tudo é muito recente, eu queria que vocês despertassem esse olhar para o início, né, dessas leis, dessa discussão, que tudo é muito recente na nossa era. Então, em 1970, o Brasil já tinha aí 470 anos, tá? Então, importantes organismos especializados das Nações Unidas tinham iniciado programas sobre vários países desenvolvidos, que tinham estabelecido instituições nacionais para manejar os assuntos ambientais, ministérios do meio ambiente, organismos especializados. Então, a primeira discussão, ela começa em 1970, tá? Em 1980, se a gente parasse para pensar no mundo, o mundo já tinha 1980 anos de poluição, de extração, né? O Brasil tinha 480 anos, mas o mundo já tinha mais de 1000 anos, considerando as populações que existiam antes de Cristo, né? Nós temos aí período histórico de até 2000 anos antes de Cristo. Então, se a gente somar 2000 anos antes de Cristo com 1980, por exemplo, depois de Cristo, o mundo já tinha 3.000 anos, né? 3.980 anos de idade, de funcionamento, de população. Bom, no Brasil, então, no ano de 1980, surge a Política Nacional do Meio Ambiente, nessa lei 6.983, de 1981,
que situa a educação ambiental como um dos princípios que garantem a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. Então, ela é um pouquinho antes da Constituição Federal, né, 7 anos antes, mas que vocês observem aqui nesse período histórico que nós temos aí um país já com 480 anos de extração e agora que foi feita a lei, foi, né, promulgada a lei 6.983, falando em preservação. Aí vocês sabem que, se ela foi promulgada em 81, ainda demora aí mais 10 anos para começar a entrar em vigor, tá? Tudo é muito lento no Brasil. Estabelece ainda que a educação ambiental deve ser oferecida em todos os níveis de ensino e em programas específicos, direcionados para a comunidade. Visa, assim, a preparação de todo cidadão para uma participação na defesa do meio ambiente. Importante destacar nessa época ainda o decreto 88.351 de 1983, que regulamenta essa lei 226 de 87. Então, nós temos Arnaldo Niskier, que era um grande historiador da educação, ele também era conselheiro, que determina a necessidade da inclusão da educação ambiental já nas escolas. Isso foi somente em 1987, porque existia um conselheiro que era educador, filósofo, teórico da área da educação. Então, Arnaldo Niskier, ele escreveu vários livros de educação. Então, só em 87, né? Aí nós temos em 88 a Constituição Federal, em 90 a primeira conferência, né, chamada Rio 92, que estabelece uma proposta para os 20 próximos anos, denominada Agenda 21. Então, esse documento procura assegurar o acesso universal ao ensino básico, conforme recomendações da Conferência de Educação Ambiental e da Conferência Mundial sobre o Ensino para Todos, satisfação das necessidades básicas de aprendizagem, que foi, essa conferência aconteceu em Jomtien, na Tailândia, em 90. Então, o Ministério da Educação, o do Meio Ambiente e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis desenvolve diversas ações para consolidar a educação ambiental no Brasil. Consolidar, olha bem essa palavra, né? A partir da década de 90. Então, o país já tinha 490 anos, quando eles resolvem, então, desenvolver ações para consolidar. Quem é bom de história aí? Pergunto, quando começou a Revolução Industrial no Brasil? Quem sabe? Nem o Walter sabe essa? Eu vou fazer um chutômetro aí, os anos 60. 1940? Década de 30 e 40. Isso, Michele e Marcelina acertaram. Eu falei, acho que já aula passada sobre isso. Na década de 1930, no Nacional Desenvolvimentismo do governo de Getúlio Vargas. 1930, 1940, tá? Enquanto na Europa, lá na Inglaterra, a Revolução Industrial já tinha iniciado
em 1830, ou seja, 100 anos antes do Brasil, tá? E aqui no Brasil, 1930, Getúlio Vargas começa a trazer as primeiras indústrias para o país. Então, aí por isso que houve uma reforma educacional chamada Francisco Campos, em 1931, para estabelecer cursos técnicos e profissionalizantes à população, que era 99,9% analfabeta. Não tinha escola para as pessoas, não existia escolas. A única escola que existia era o Colégio de Pedro II, no Rio de Janeiro, e algumas poucas capitais, mas era para os filhos dos ricos, né, dos latifundiários, dos cafeicultores, das pessoas oriundas da corte portuguesa. Então, não existia escola para o pobre, para a raça miscigenada, né, a mistura racial, não existia escola para os índios. Então, somente com a chegada da Revolução Industrial, que abre escolas para o pobre, digamos assim, mas com ressalva, que fizesse um exame de admissão, né? Existia uma provinha para entrar na escola. Agora eu pergunto, né? Como que o pobre ia passar nessa provinha, sendo que ele nunca estudou? A única forma era pagando professores particulares para ensiná-los, direcioná-los a essa prova, tá? Então, assim, no MEC são aprovados os novos parâmetros curriculares, que incluem educação ambiental como tema transversal em todas as disciplinas. Isso aí já foi no final de 90, perdão. O MEC, Ministério da Educação, ele escreve um documento que as escolas deveriam utilizar trabalhando educação ambiental em todas as disciplinas, certo? Por isso que hoje nós estamos discutindo sobre isso. Em 2000, a educação ambiental integra pela segunda vez o plano plurianual de 2000 a 2003, agora na dimensão de um programa identificado como 0052, educação ambiental e institucionalmente vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. E no Brasil, a obrigatoriedade de promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino inicia-se com a Constituição Federal. Daí, na Constituição Federal, o capítulo 6º, artigo 225, parágrafo único do inciso 6º, seguida da inclusão do tema meio ambiente nos PCNs e nas escolas. Aí entra todas as escolas, né? Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, ensino técnico profissionalizante, prisional, campo, certo? Tudo bem? Gostaria de perguntar? Pelo visto, a lei, então, já existe, só falta implantar ela, né? Porque parece que, pelo menos, a educação infantil é muito forte, esse negócio de conscientização do meio ambiente, ensinar as crianças. Depois disso, parece que não... Na verdade, todos os professores precisam trabalhar sobre isso, Michele. Ela está assegurada pela Constituição, pelo PCN, né? A gente vai ver vários documentos, tem algumas outras leis ali, em todas as instâncias, que é fundamental, infantil, fundamental, médio, técnico e superior. Além do ensino superior, ela começa a partir de 2002.
Todos os professores precisam trabalhar sobre isso. Agora, se não trabalham, né, já é outra conversa. Eu poderia, quando eu vi o tema lá, eu poderia ter pulado, né? Eu tenho essa permissão, digamos assim, de pular temas. Eu prefiro não pular nada, né? Fazer o que está pedindo. Mas se o professor quiser, ele pula, né? Tema também. Tá bom? Então, os PCNs, que são esses parâmetros curriculares nacionais, ele tem o tema transversal meio ambiente e saúde. O que é um tema transversal? Que ele pode ser estudado na aula de história, de geografia, de matemática, de língua portuguesa, a temática. Tanto, Michele, que em algumas redações de concursos vestibulares, de Enem, ENAD, essas provas da vida têm temas voltados para o meio ambiente, preservação do meio ambiente, né? Então, o aluno, ele faz provas no sentido de redações voltados para a temática. Caracteriza a educação ambiental como uma questão que exige cuidado e atenção e alerta para os cuidados que são indispensáveis para a manutenção e continuidade da vida no planeta. Essa discussão demanda a fundamentação teórica em diferentes campos do conhecimento, tanto das ciências naturais quanto das ciências humanas e sociais, para a compreensão da complexidade das interações ser humano na sociedade e natureza, contribuindo para a